Olá pessoal, profissionais de saúde. Eu sou Joselito Andrade, interlocutor do SINAM no estado da Bahia. Nesta videoaula iremos falar sobre o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM. Dentre todos os temas abordados, iremos estar falando sobre os objetivos, atribuições, características e principais funcionalidades da ferramenta. Iremos também apresentar o sistema TabWin, uma ferramenta utilizada para analisar os dados inseridos no banco de dados do sistema. Como objetivo, o SINANet tem facilitar a formulação e avaliação das políticas, planos e programas de saúde, subsidiando no processo de tomada de decisões que visam a melhoria da situação de saúde da população. Esses objetivos, ele como um sistema automatizado, ele vai poder fazer com que toda essa gama de informações que estão registrados no banco de dados, essas gama de informações registradas no banco de dados, possam ser organizadas automaticamente. Então, como um sistema automatizado, ele vai armazenar, tratar e disponibilizar essas informações para que o gestor das esferas governamentais possam tomar decisões e adotar políticas de saúde que beneficiem a população. Isso é possível por conta das atribuições do sistema, que são coletar, transmitir e consolidar dados gerados pelo Sistema de Vigilância Epidemiológica, fornecendo informações para análise do perfil da morbidade da população nas 3 esferas do governo. A coleta e essa transmissão é feita desde o município, que após transmitir esses dados, ele é consolidado no nível superior, logo superior, que pode ser um nível regional, como pode ser também o nível do estado e na federal. Além de coletar essa transmissão desses dados gerados, ele no final será consolidado numa base. O sistema, ao final, a atribuição do sistema é a coleta, transmissão e consolidação desses dados, pois esses dados, após serem consolidados, eles irão ser transmitidos para uma base nacional e estadual e assim as esferas governamentais ter conhecimento de toda a situação de saúde que ocorre na sua área, da sua população. As características do banco vêm ao banco, ele é um PostgreSQL, foi a tecnologia usada para o desenvolvimento desse banco de dados, então isso garante que os dados sejam mais robustos e garante também uma integridade das informações que são inseridas no banco. O módulo é único, pois todas as funcionalidades do sistema se encontram no mesmo local e ele permite a transferência via SysNet, que funciona muito semelhante ao ReceitaNet, utilizado para transferir dados das declarações de imposto de renda para a Receita Federal. Então essa transmissão é feita após os dados serem consolidados pelo município ou pelo nível regional e transmite essas informações para o nível nacional e estadual. Chamo a atenção para o usuário criado no momento da instalação do SINAM, o usuário Postgres. Esse usuário, ele permite a conexão entre a ferramenta, entre o sistema e o banco de dados. Se este usuário em algum momento for excluído, o sistema não poderá mais ser executado, pois essa conexão foi perdida. Para se configurar esse usuário, há necessidade que se entre na propriedade dele e execute as seguintes configurações. Na tela da propriedade, você vai estar selecionando o usuário não pode alterar a senha. Irá também marcar a opção a senha nunca expira e após executar a marcação dessas caixas, clicar no botão OK. Ao clique do botão OK, esse sistema, o sistema operacional necessitará ser reiniciado para que as alterações e configurações surtam efeito. O sistema tem como requisitos o processador que ele precisa para que ele possa funcionar adequadamente. O requisito mínimo, processador dual-core com 2.4 GHz de clock, o Windows XP Professional e 2 GB de memória. O requisito recomendado é um processador quad-core 3.2 GHz de clock, o Windows 7 Professional ou superior e o 8 GB de memória RAM para que o desempenho esteja
executado sem nenhum travamento e sem nenhum problema na execução do processamento dos dados. O que notificar no SINAM? O SINAM ele pode ser notificado todo tipo de agravos, desde que ele tenha determinadas características. Primeiro, um agravo que seja de notificação compulsória. O agravo de notificação compulsória hoje na nação, ele está rezado, está amparado na portaria número 1271 do Gabinete do Ministério da Saúde, datado do dia 6 de junho de 2014. Também notifica-se no sistema as violências. Há notificações de surtos e também notificações negativas. Tá? Chamando a atenção que essas notificações negativas devem ser feitas por cada unidade de saúde e quando essa unidade de saúde ela não localiza uma notificação para registrar no sistema, ela deve gerar uma notificação negativa para que essa notificação negativa seja alimentada na semana epidemiológica, informando ao sistema que não houve nenhum dado de notificação compulsória para ser registrado naquela semana. O que notificar? Existem agravos que são nível de interesse, que têm os níveis de interesse. Então, há agravos que não têm a complexidade de ser um agravo compulsório. É um agravo que ele será necessário ser analisado por uma determinada instância governamental. É esse dado o nome de agravo por nível de interesse. Então, os agravos podem ser nível de interesse nacional, por nível de interesse estadual e nível de interesse municipal. Os agravos de nível de interesse estadual estão amparados na portaria número 1736 da CESAB, do dia 23 de dezembro de 2014. Chama a atenção que quando esses agravos eles têm esse nível de interesse, eles não são transferidos para a instância superior. Por exemplo, uma vez um agravo definido como de interesse municipal, ele fica restrito ao banco do município, não sendo transferido para a base do Estado e, consequentemente, para a base nacional. A composição do banco de dados do SINAM está contidas notificações de agravos crônicos, tuberculose e hanseníase, a partir de 1º de janeiro de 2001, como também possui agravos agudos, notificação negativa e notificação de surto, a partir de 1º de janeiro de 2007. Esses agravos anteriores, para os agravos anteriores, já houve uma arquitetura de SINAM, uma versão de SINAM diferente que armazenam esses dados. Então, até 99, o SINAM os dados do SINAM estão armazenados no banco do SINAM DOS, e a partir de 2000 até 2006, no SINAM Windows, que tinha a nomenclatura SINAM Windows. Nesse próximo slide, queremos chamar a atenção a fichas de notificações usadas no sistema. Nós trouxemos como exemplo uma ficha de notificação do agravo acidente de trabalho grave. Observe que essa ficha física usada pela unidade para coletar os dados, ela é semelhante à ficha da tela de cadastro da notificação no sistema, onde os campos que existem na ficha física estão contemplados também na tela de cadastro da notificação, com as mesmas numerações. Observe também que no campo da tela do sistema existem campos que estão em cinza. Esses campos em cinzas receberam uma programação para que seja neles inseridos dados de forma digital. Observem que a ficha na tela, a tela que apresenta, é a ficha física escaneada, recebendo nesses campos programações para receber dados digitais. Chama a atenção também as telas chave de sistema. A chave do sistema funciona como se fosse um CPF, o cadastro de pessoa física que é usado na nossa nação. Então, o cadastro, o número de CPF, ele é único. Não existe mais de um CPF, o mesmo CPF para mais de uma pessoa. Assim também é o sistema de informação do agravo e notificação. Ele existe campos chaves que identificam o registro como único. E quais são esses campos? Os campos-chave do sistema são o número da notificação, ok? O agravo, a data da notificação e o município, como vocês podem observar aqui.
entre o número, o agravo, a data e o município. Não existe nenhum registro no banco de dados que possuam esse mesmo campo em mais de uma notificação. Quando você entra no sistema e digita as informações que contenham já na base de dados com número, agravo, data e município, a notificação automaticamente ela é exibida, na verdade não é notificação, o sistema emite uma mensagem perguntando se você deseja carregar a notificação. Ela não permite que a notificação, o sistema não permite que a notificação seja inserida outra vez. Então isso é muito importante porque a partir desses campos chaves é que as notificações vão ser registradas no banco de dados e poderá ser feita consulta e se trabalhar nas outras rotinas existentes no sistema. Chamo a atenção para o fluxo de dados do sistema. O Sinan possui fluxo que deve ser utilizado para que os dados, no final, cheguem às bases estadual e nacional. Hoje na Bahia, o fluxo do Sinan ocorre dessa forma. Os dados são coletados pela unidade. Se essa unidade possuir o sistema lá para se fazer o processamento, ela vai digitar os dados, né, as notificações, e vai transferir para o município. Caso essa unidade não possua o sistema, ele vai pegar, a unidade vai pegar o documento, levar até o município para o município fazer a digitação. Lá no município, a unidade digita, transfere, o município vai consolidar os dados dessa unidade. Após consolidar os dados dessa unidade com todas as outras que são registradas no município, há uma transferência para um núcleo regional de saúde ou base operacional de saúde, que também vai fazer a consolidação desses dados e vai transmitir via Sysnet, que é aquela ferramenta que falamos no início. Após transmissão pelo Sysnet, esses dados ele vai ser armazenado no Banco do Estado e automaticamente também no Banco Federal. O Estado também faz uma transferência desses dados via Sysnet e após a transferência desses dados, essas notificações em cujo município de notificação, a notificação cuja município de notificação é diferente do município de residência, ele vai para uma área de fluxo de retorno, para que o município de residência acesse essas notificações e baixe para a sua base. Nós iremos falar sobre essa rotina de fluxo de retorno mais adiante. O Sinan tem hoje, a tela principal é essa. Eu quero também chamar a atenção de que quando você entra no sistema, não é acessar ele diretamente. O sistema ele precisa de um usuário e de uma senha para que possa ser acessado. Esse usuário e senha é cadastrado no momento da instalação do Sinan e é feito por um administrador que utilize a ferramenta. Após o acesso ao sistema através de usuário e senha, o sistema apresentará a tela principal. Essa é a tela principal do sistema, onde queremos chamar a atenção a algumas informações exibidas na tela. Primeiro, a versão do sistema atual é a versão 5.0 e o patch 5.1. Muita gente comete o equívoco de trabalhar no Sinan sem utilizar a referida versão, uma versão desatualizada. Chamo também a atenção para o nível de instalação, que é a Secretaria Municipal de Saúde, ou poderia ser o nome do núcleo regional, o nome do município e o usuário que está logado no sistema. Na tela principal também são exibidos ícones que dão acesso mais rápido ao usuário às funcionalidades do sistema. Então essas rotinas são as rotinas mais usadas no Sinan pelo usuário. Também existe a notificação e os menus onde contém as demais funcionalidades da aplicação. Então todas as outras funcionalidades da aplicação do Sinan estão contidas nesses ícones, nesses menus aqui logo acima. O primeiro menu, o menu de notificação, é onde vai estar registrado, onde vai ser dado o início do registro dos agravos que foram notificados pela unidade no sistema. E como é que se dá isso? Primeiro o usuário vai clicar na notificação individual,
onde vai ser exibida a tela solicitando o nome de qual agravo esse usuário vai querer processar as informações. Ele vai informar o nome do agravo. Esse nome de agravo você não precisa colocar o nome completo. O percentual que você vê logo abaixo do nome do agravo, ele permite que a consulta seja incremental, então ele vai exibir todos os agravos que possuem o início como acidente, como veremos a seguir. Então vou teclar Enter para selecionar o agravo e, como eu falei, vai ser exibido todos os agravos que iniciem como acidente. Iremos aqui no nosso exemplo observar a notificação, a ficha de notificação de acidente de trabalho grave, que quando aplicarmos duplo clique, ele abrirá a tela do acidente de trabalho grave, do agravo. Observe que essa tela nós já mostramos, num tamanho menor em comparação com as duas fichas, e ela possui o número da notificação, como nós já falamos dos campos-chave, o agravo, a data de notificação. Eu quero chamar a atenção para essa questão da notificação confirmada. Os agravos de saúde do trabalhador, eles já entram no sistema como notificação confirmada, exceto o agravo intoxicação exógena. O agravo intoxicação exógena, ele é notificado no sistema como uma notificação suspeita. Então é digitado, inserido no sistema como notificação suspeita para depois ser investigada. Quando você for trabalhar com a notificação confirmada, observe que toda notificação confirmada vai aparecer a aba de investigação, diferente de uma notificação suspeita que só vai aparecer a aba notificação. Então, na notificação confirmada, aba investigação. Na notificação suspeita, não aparece a aba investigação, somente a aba notificação. Isso é uma diferença muito grande para que os dados sejam confirmados posteriormente e seja necessário, e é necessário que acesse a notificação suspeita e encerre este acaso, este gravo, essa doença. Além da notificação suspeita e notificação individual, temos também a notificação negativa. A notificação negativa, como nós falamos no início, deve ser feita por toda a unidade de saúde. Essa unidade de saúde, ao digitar a notificação, ao processar a notificação negativa, ela vai informar, ela vai falar para a base nacional, para o nível nacional, de que não houve nenhuma doença notificada naquela semana. Um fato a ser considerado é que as notificações negativas, elas são sobrepostas diante de uma notificação positiva. Ou seja, se a unidade ela inseriu uma notificação negativa em uma semana epidemiológica e naquela semana epidemiológica ocorreu uma notificação de um agravo compulsório, essa notificação negativa é automaticamente excluída. Caso contrário, a notificação positiva foi inserida e se tente digitar uma notificação negativa naquela mesma semana epidemiológica da positiva, o sistema não permitirá que essa notificação negativa seja inserida na sua base de dados. Falaremos também a outro modo de notificação, a notificação de surto. Observe que, diferente da notificação individual, a notificação de surto ela é investigada solicitando número de casos suspeitos, tá? Esse número de casos suspeitos é informado nessa caixinha e não há registro da identificação do paciente. O SINAM também possui os agravos de inquérito tracoma, que é a inflamação crônica da conjuntiva e da córnea, e também pode ser notificado o caso de epizotia, que é o evento onde ocorre no número de animais ao mesmo tempo e na mesma região. Para a nossa apresentação, para a nossa aula, iremos estar falando somente da notificação individual, na notificação negativa e a notificação de surto, que são as notificações usadas relacionadas aos agravos de saúde do trabalhador. Além das notificações individuais, claro, se todos os dados são processados no sistema notificado, há uma necessidade de ser posteriormente consultado. Você tem que ver se essas notificações, vai haver necessidade de você incluir uma investigação, de você alterar alguma informação. E a busca dessa notificação é feita pela consulta. A consulta, ela localiza-se logo após a notificação e ela pode ser feita da mesma forma da notificação. Pode ser feita a consulta pela notificação individual. Na verdade, a consulta contém os mesmos
as mesmas funções da notificação. Então, se você digita uma notificação individual, claro, você vai ter que consultar uma notificação individual. Se você digita uma notificação negativa, você vai ter que consultar as notificações negativas e assim sucessivamente. Iremos falar aqui da notificação individual somente, mas a forma de consulta que será utilizada pode ser tanto como vamos estar mostrando para negativa, para surto e os outros agravos, tracoma e epizotia. Na consulta individual, você primeiro vai colocar a data inicial e a data final do que você quer fazer a sua consulta. Nesses dois campos aqui. Observe que eu informei a data inicial e a data final. Ao final, eu fui até o campo Outras Seleções para selecionar qual critério eu vou utilizar para que meus dados sejam exibidos. No nosso exemplo, eu solicitei o agravo. Então, na hora que eu clico no agravo, eu sou solicitado informar que agravo eu quero localizar na minha pesquisa. Eu informo aqui o nome do agravo, acidente trabalho grave, teclo Enter para que o botão adicionar seja habilitado, clico no botão adicionar e observe que o agravo ele agora vai para a área de critério de seleção. Na área critério de seleção, após eu verificar que o meu critério que satisfaz a minha necessidade de consulta, eu vou clicar no botão consultar. Ao solicitar consultar, serão exibidas todas as notificações relativas ao meu critério, agravo, acidente de trabalho grave, bem como ao período que eu informei. Então aqui vão ser todas as notificações de 1º de janeiro de 2015 até 15 de julho de 2015. Esse botão da consulta e de critério, quanto mais você refinar, quanto mais critérios forem adicionados, mais você vai tornar uma consulta refinada, uma consulta mais fácil de ser localizada. E mais rápida também essa localização e o processamento. Após você fazer a consulta, essa notificação pode ser impressa, tá? E eu quero chamar a atenção também o seguinte, essa notificação você também pode fazer a busca dela para fazer as alterações, as inclusões, as exclusões, por acaso a notificação necessitar ser excluída, necessitar ter uma alteração, se digitar uma investigação, algum dado de investigação. É dessa forma que você pode também estar fazendo. Consultando um agravo, dando duplo clique neste agravo, para que ele seja exibido e editado e feitas as alterações. Após essas notificações também podem ter as fichas impressas. Observe que a ficha de impressão se assemelha à ficha física, e os dados são digitados, como os dados são dados digitados nos campos que você pode observar. Claro, a gente tirou aqui o nome do paciente para garantir a confidencialidade, a unidade do banco, mas aqui você vai ter o nome do município, o nome da unidade, o nome do paciente, tudo como foi digitado lá no sistema. Uma outra rotina utilizada no sistema é a rotina de duplicidade. A rotina de duplicidade visa buscar no sistema agravos que foram notificados mais de uma vez na base de dados. Tá? Então, a rotina de duplicidade, ela funciona você acessando lá no menu duplicidade, deixa eu voltar aqui rapidinho, menu duplicidade, duplicidade de vinculação, você vai informar aqui o período inicial e o período final, chama a atenção que esse período é dentro de 1 ano, tá? Num agravo agudo, você não coloca o período mais de 1 ano, o período é de 1 ano. Crônicos não, você nem coloca o período, mas no agravo agudo, como o agravo de saúde do trabalhador, a duplicidade é feita dentro de 1 ano. Após colocar o período, informa o nome do agravo, tecla Enter para confirmar o agravo no campo, e após confirmar o agravo, ele vai aparecer com a CID, eu clico em consultar, e após clicar em consultar, serão exibidas as duplicidades, tá? Eu apaguei aqui o sobrenome do paciente, mas eu quero chamar a atenção uma coisa. O critério da duplicidade é o primeiro e último nome do paciente, a data de nascimento e o sexo. Se esses campos se coincidirem, a duplicidade será exibida. Chama a atenção também, muito cuidado na hora de se executar a rotina de duplicidade. A duplicidade não pode, sob hipótese nenhuma, ser descartada ou não ser feita, porque isso interfere nos indicadores de saúde. Você pode ter somente um caso da doença e por você não estar fazendo a rotina de duplicidade, esses casos duplicar, triplicar e você ter uma falsa informação em relação ao quantitativo, a uma incidência do agravo. Okay?
Então, esses agravos também chamamos a atenção que se verifique que na hora de fazer a notificação, muito cuidado na digitação de todos os campos. E chamam a atenção em relação aos campos que são critérios de duplicidade. Primeiro e último nome, data de nascimento e sexo. O sistema não faz crítica de nome com sexo. De repente, a pessoa digita Maria e coloca o sexo masculino. Isso vai interferir no momento da duplicidade. Então, uma atenção especial no momento da digitação dessas notificações. A duplicidade é dividida entre duplicidade verdadeira, quando duas ou mais notificações relacionadas ao mesmo agravo, mesmo paciente, mesmo período prodrômico. Esse período prodrômico, ele é um período que se define no início dos primeiros sintomas até a data do aparecimento das reações relacionadas ao agravo. E o procedimento é excluir a segunda notificação após complementar seus dados na primeira notificação. O outro tipo de duplicidade são as duplicidades que também aqui nós trouxemos, é o primeiro e último nome, data de nascimento e sexo, e a duplicidade onde há duplo registro. Duas ou mais notificações relacionadas ao mesmo agravo, tá? Intoxicação exógena, e paciente, mesmo paciente, porém com períodos prodrômicos diferentes, ou então são homônimos. Dois ou mais pacientes que atendem o padrão da duplicidade no sistema, porém com dados diferentes de filiação, residência, etc. É o tal Maria da Silva, onde o nome da mãe é diferente, nome de pai diferente, filiação diferente, endereço diferente. Então, isso aí são duplicidades homônimas. E qual é o procedimento? Executar a rotina de não listar. A rotina de não listar é executada da seguinte forma: você vai executar um duplo clique nas notificações exibidas e que não serão identificadas como duplicidades para que as mesmas sejam inseridas na área duplicidade. Então, quando você clica duas vezes em cada notificação, as duplicidades irão para essa área de duplicidade, tá? Depois, o botão não listar, ele é habilitado e você vai clicar nesse botão. Após o clique do botão, o sistema emitirá uma mensagem solicitando que você confirme a execução da rotina. Clicando em sim, a rotina ela é executada. As notificações são alteradas, então para cada duplicidade que estiver aqui no campo de não listar, ele vai fazer uma alteração. Clica no botão OK, ele coloca a rotina executada, OK, e ele informa nenhum registro identificado. Por quê? Após você executar essa rotina, ele executa novamente a rotina de duplicidade. Clica no botão OK e você está finalizando a sua duplicidade. Essa duplicidade, gente, se o paciente ele entra mais uma vez na base de dados, mesmo que você tenha executado a rotina não listar, esse paciente volta a aparecer novamente, essa duplicidade volta a aparecer novamente. Porque o sistema quer garantir que todos os dados do paciente sejam limpos. Então, se você executou a duplicidade, tirou a duplicidade, porém o paciente procurou a unidade de novo, essas 3 duplicidades voltarão a aparecer e você necessitará executar a rotina de não listar novamente. O sistema também possui algumas tabelas, tá? Algumas tabelas. Essas tabelas dos sistemas, elas são tabelas úteis e já são carregadas. Algumas delas já são carregadas no momento da instalação do Sinan. Tá? A única tabela, as tabelas, na verdade não são únicas. As tabelas que precisará ser atualizada rotineiramente são a tabela de unidade de saúde, a tabela de regional e a tabela de agravo. Por quê? Essas tabelas sofrem rotineiramente mudanças e há necessidade de que elas estejam atualizadas de acordo com todas as outras instâncias. Então, a instância nacional, a instância estadual e a instância municipal. Essas 3 tabelas, tabelas de estado, de agravo e de regional, devem estar iguais, para que não haja erro e perda de dado na hora do recebimento do sistema. Falaremos também agora sobre a ferramenta. Tá? As ferramentas do sistema são aquelas ferramentas usadas para fazer a transferência, o backup, a exportação e a utilização da ferramenta TabWin. Iremos começar com a ferramenta de movimento. O que é o movimento? É onde você vai fazer a transição dos dados do sistema para as bases superiores. Então, todas as vezes que uma unidade ou o município digita, processa informações, trabalha a duplicidade,
essa unidade ou esse município vai fazer uma transferência vertical. Essa transferência vertical é garantir que a base logo acima receba estes dados que foram atualizados ou foram alterados e ele possa ter conhecimento da situação e do que ocorre no município ou no estado. É por isso que se usar a transferência vertical. Então, para se utilizar e executar a rotina de transferência vertical, você vai utilizar primeiro a opção lá, movimento, dentro de ferramenta, depois selecionar transferência vertical, abrirá a janela de transferência, vamos clicar no botão transferência, o sistema emitirá uma mensagem informando qual é o lote que vai ser gerado. Observem que antes dele gerar o lote, ele coloca aqui, né, na tela, quando você pede a transferência vertical, qual o último lote que já foi gerado. Então, o último lote foi o 27. Então, o próximo lote que será gerado, claro, será o 28. Se esse lote estiver errado, é porque alguém já gerou o lote e não fez uma transferência. Então, ou o seu banco está com algum problema. Então, o próximo lote que deve ser gerado é o 28. Após você selecionar a transferência lá no botão transferência e ele informar qual é o próximo lote, vai clicar no botão sim, ele vai informar a data do micro, né? Essa data também tem que ser observada, porque se essa data estiver errada, isso aí vai fazer com que as notificações que estavam em tempo oportuno para serem fechadas, que essas notificações fechem como irregulares ou como inconclusivas, que são aquelas notificações que não foram fechadas oportunamente. Isso é um indicador negativo para o município. Então, essa data deve ser sempre observada antes de se executar a transferência. Confirmando no botão sim, ele levará essa tela. Então, quem utiliza o Sysnet vai clicar no botão utiliza o Sysnet e quem não utiliza o Sysnet vai marcar a opção não utiliza o Sysnet. Hoje, na Bahia, a única instância que utiliza o Sysnet para transferir são os núcleos regionais de saúde e as bases operacionais de saúde. Além após a transferência de todos os dados, claro, os dados após serem transferidos, eles precisam subir para que outro local receba esses dados. Esse outro local que irão receber esses dados, eles vão estar acessando lá o movimento, opção recebimento e vai fazer no diretório, quando ele baixar o arquivo que ele receber, vai colocar no diretório Sinanet recebimento, selecionar o arquivo, clicar no botão receber, confirmar o recebimento, clicando aqui em sim, e o arquivo será recebido na base de dados. Gente, isso é importantíssimo que seja feito, porque há algo a ser observado, que esses lotes são recebidos em sequência. Caso uma sequência colocada no banco de dados esteja com uma sequência quebrada, esse lote não será recebido, havendo necessidade que se recupere o lote da sequência logo posterior ao que está na base de dados, para que se permita se fazer o recebimento no banco. Outra ferramenta importante no sistema é o backup. O backup ele deve ser utilizado e realizado da seguinte forma. O usuário vai selecionar a opção backup, selecionar realizar backup, colocar o nome do responsável, uma descrição do backup, marcar as caixas, incluir dados de localidade no backup, a caixa incluir dados de tabelas básicas usuários do Sysnet no backup e clicar no botão executar. Ele emitirá algumas mensagens, tá? Você vai clicar no botão OK para cada mensagem, confirmar com sim na mensagem que vão ser exibidas, tá? Clica em OK novamente, que ele está informando que haverá uma tela de DOS, e é essa tela que irá ser exibida após confirmar cada mensagem que apareceu, cada mensagem aparecida. Essa tela de prompt de DOS ela não pode ser fechada, porque nesse momento está se fazendo toda a rotina de backup no sistema Sinan. Se essa tela for fechada, o seu backup fica corrompido e perde a integridade. Você não tem mais como estar recuperando esse arquivo, porque as telas onde os dados estão sendo gerados, essas telinhas aí que vocês verem preta, que estão vendo preta, estão processando e ela foi interrompida. Então, ela é interrompida, o backup ele também é corrompido. Quero chamar a atenção ao backup porque
Esse backup não é o backup de um sistema, não é o que fica guardado no computador. O backup do sistema é aquele que é armazenado fora do computador, num pendrive, no CD-ROM, na rede, numa área externa do local, do município, ou de uma regional, ou da instância onde o sistema está. Por quê? Se esse backup fica armazenado no HD do computador, e esse HD queima, apresenta vírus ou há necessidade de formatar, todo o seu backup é perdido. Então, o backup certo, o backup correto é o que é armazenado fora do computador. Outra rotina utilizada pelo sistema é a exportação DBF. Para que nós trouxemos essa rotina? Nós iremos apresentar mais adiante a ferramenta TabWin. E a ferramenta TabWin, para ela ser executada, ela necessita que o arquivo DBF seja utilizado e seja exportado. Como nós falamos no início, o banco do sistema é o PostgreSQL. O banco PostgreSQL é um banco que é usado para armazenar e tem uma robustez, uma integridade ao sistema. Porém, esses arquivos, eles precisam ser exportados para um formato para que o TabWin possa compreendê-lo, interpretá-lo e poder gerar as tabulações. E que arquivos, como é que é feito isso? Através da rotina de exportação DBF, onde é selecionada aqui todas, clica no botão selecionar todos, para que todas essas caixas sejam selecionadas, marca a caixinha exportar dado de identificação do paciente. Se essa caixa não for marcada, nenhum dado que identifique o paciente será exibido. E após isso, iremos aqui executar a rotina de exportação DBF. Esses dados serão exportados e o arquivo vai ser gerado no formato que o TabWin, que o programa que nós iremos apresentar, irá interpretá-lo e irá executar os arquivos de tabulação. Então, observe que após os dados exportados, irá aparecer logo abaixo a exportação sendo gerada do arquivo, e essa exportação sendo gerada aqui do arquivo, ele vai estar, cada tabelinha dessa, transformando em um formato, como nós falamos, que o TabWin irá interpretar e irá poder gerar as tabulações. Para finalizar, iremos estar falando da ferramenta TabWin. O TabWin é uma ferramenta utilizada para tabular os dados que são inseridos no sistema. O TabWin é uma ferramenta para tabulação local, ela é uma tabulação no Windows, mas há também outras ferramentas que podem ser usadas, que é o Tabnet, que é uma tabulação para a internet. E você pode ver e pode consultar isso em várias documentações na internet. A tabulação para o Windows no Sinan se dá da seguinte forma. Você acessa o menu Ferramentas, clica na opção TabWin. Ele vai informar o caminho onde o TabWin está instalado. Se você já existiu o TabWin nesse caminho, no nosso caso aqui no disco C, ótimo, clicou em OK, o sistema vai funcionar. Muitas das vezes isso não acontece. Não acontecendo isso, você vai digitar o caminho c://sinanet/TabWin e clicar em OK. Clicou em OK, a ferramenta é aberta. Essa é a tela do TabWin, tá? Não vamos estar nos aprofundando sobre o TabWin, que ele é muito vasto, o aprendizado dele é muito amplo. Há muitas funcionalidades no sistema e aqui nós vamos estar apresentando sobre o funcionamento e como ele pode exibir dados de apenas um agravo. O agravo que nós escolhemos foi a intoxicação exógena. O primeiro passo no TabWin é você acessar Arquivo e clicar em Executar Tabulação. Quando você executa a tabulação, é levado a uma tela onde você primeiro vai selecionar a pasta base DBF no diretório Sinanet, que fica nesse local aqui. Isso você vai dar duplo clique no C, vai localizar a pasta Sinanet, dá duplo clique na pasta Sinanet e vai localizar a pasta base DBF e dá duplo clique na pasta DBF. Após o duplo clique, os arquivos de definições irão ser exibidos do lado esquerdo. Aqui nós, como falamos agora, iremos selecionar a investigação de intoxicação exógena, que é esse agravo de definição, esse arquivo de definição. O arquivo de definição contém todas as variáveis da ficha física de notificação do sistema. Ao final, quando eu selecionar o arquivo de definição, vou clicar no botão Abre Def para que seja exibida a tela
onde eu vou preparar a minha tabulação. Quais os dados que eu estou querendo analisar, que eu estou querendo visualizar no final. Bem, aqui do lado esquerdo você tem linhas. Só chamando a atenção, gente, que o Tableau é muito semelhante ao Excel. Você tem linhas e você tem colunas. Como você vê uma planilha eletrônica, o Excel ou o Calc do BR Office, é como você vai visualizar no Tableau. Então ele tem a linha, colunas, o incremento. Esse incremento aqui é a quantidade de registro no banco de dados. Nessa parte aqui vai ser localizado onde está o arquivo DBF, né, que nós geramos naquela rotina de exportação DBF. Aqui você vai fazer o filtro do que você quer tabular. Aqui você vai inserir os registros que não são classificados, né? O exemplo, às vezes um bairro não é informado, mas é do determinado município, e esse bairro não é informado. Então, quando você tira um relatório por bairro e coloca aqui não classificado incluir, os outros bairros daquele município que estão em branco, os que estão em campos que estão em branco, e é do município, não serão exibidos. Por isso que você deve sempre no não classificado marcar para incluir, porque esse registro vai fazer parte da sua tabulação. E ao final se clica no botão executar. Para começar nosso exercício, nós vamos agora aqui selecionar em linhas faixa etária 13, que é a faixa etária, e em coluna a classificação final. O que é que nós esperamos aqui? Que na linha apareçam as faixas etárias e na coluna apareça a classificação final do agravo e intoxicação exógena. Ao final, vou marcar aqui incluir o não classificado e clicar no botão executar. A primeira tela é uma tela de log, onde o sistema aqui vai ser mostrado tudo que foi selecionado na tela anterior. Então, tudo que foi selecionado nessa tela, ele é exibido nessa telinha de log. É importante observar esse log para você ter certeza de que o que você selecionou na tela anterior está correto. E após isso, é gerada a tabulação, como nós esperávamos. Faixa etária e a classificação final do agravo. No final, ele totaliza tudo isso aqui. Observe que o final aqui, o valor deu 5.581, tá? E aí agora nós vamos mostrar como você pode estar filtrando essa informação. Por quê? Intoxicação exógena é um agravo, um único agravo de saúde do trabalhador, que ele também é notificado para outras situações não relacionadas ao trabalho. E agora nós vamos dar um sentido a essa tabulação para que ela se torne realmente dado de saúde do trabalhador. Como é que faremos isso? Voltamos novamente a executar a tabulação, ele vai voltar para essa tela e agora vou chamar a atenção a esse campo seleções disponíveis, onde nós iremos fazer filtro da tabulação e dar um sentido real, que é o agravo que ele vai ser, o que vai ser exibido agora realmente vão ser as notificações de saúde do trabalhador. Como é que eu faço isso? Clico na variável exposição de trabalho, clico no botão incluir, e observe que a variável ela vai para a área de seleções ativas. Ao final, vou clicar na opção sim, porque se a variável é exposição ao trabalho, eu não vou querer não. Eu quero avaliar os agravos de intoxicação, o agravo de intoxicação exógena, os casos relacionados ao trabalhador. Então, em exposição ao trabalho, sim. Ao final, vou clicar, deixar marcada aqui a opção incluir e vou clicar em executar. Ele vai exibir novamente uma tela de log. Nessa tela de log, agora, a seleções ativa é exibida, com exposição em trabalho, sim. E ele me mostra a tabulação, que agora sim está do agravo intoxicação exógena relacionada à saúde do trabalhador. Observe que de 5.200 poucos agravos, casos, né, caiu para 363 casos. Então, agora eu posso afirmar que todos esses casos exibidos é de intoxicação exógena relacionada à saúde do trabalhador. E para chamar a atenção sobre uma rotina muito utilizada pelo sistema é o do fluxo de retorno. O fluxo de retorno, ele envia para o município de residência por meio magnético os dados da notificação e investigação de seus residentes, notificados por outro município. Então, toda vez que uma situação de um município de notificação for diferente do município de residência, essa notificação automaticamente ela pode ser habilitada para fluxo a depender do prazo de encerramento do agravo. Então,
não ocorra com saúde do trabalhador, mas no SINAM há agravos que eles têm prazo de encerramento. Então, esse prazo de encerramento, para que funcione o fluxo de retorno, para que o município de residência tome conhecimento, esse prazo de encerramento, esse agravo é automaticamente levado a fluxo de retorno na metade de encerramento, após a metade de encerramento do prazo de encerramento desse agravo. Por exemplo, para clarear, se eu tenho um caso de meningite, que ele tem 60 dias para ser encerrado, no 31º dia, essa notificação automaticamente, por ser de outro município, que não é o de notificação, esse agravo vai para a área de fluxo de retorno. E nisso o município de residência vai baixar e fechar o caso. Tá? Então é isso que funciona o fluxo de retorno. Para o agravo de saúde do trabalhador, não existe nenhum desses agravos que tenha fluxo de retorno, a não ser intoxicação exógena. Que intoxicação exógena existe saúde do trabalhador, existe o fluxo de retorno, é de saúde do trabalhador e o fechamento do caso, o envio do caso, na verdade, o envio do caso para fluxo de retorno ocorre de forma manual. Para maiores informações sobre o funcionamento do fluxo de retorno, lá na página, nesse endereço www.suvisa.ba.gov.br/informacal_saúde/SINAM, está contemplado o instrucional sobre o funcionamento desta rotina. Lá você vai conhecer quais os agravos que têm fluxo de retorno automático, quais têm fluxo manual e quais os agravos que não foram implementados fluxo de retorno. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje presente para apresentar a vocês o sistema de informação de agravos de notificação e espero que todos tenham um bom aproveito do que foi exibido e falado aqui. Obrigado.